Kawara Show. E sejam bem-vindos a mais um Subara Show. E aqui nessa edição, hoje iremos falar do mundo maravilhoso, bizarro e estranho do Isekai. Aqui é o Seiji e fica a dica para os nossos ouvintes. Se você for atravessar a rua, verifique se não está passando nenhum caminhão. Olha só. Cuidado. Às vezes eles podem te levar para um Isekai e você não vai gostar do resultado. O pior que esse Isekai específico, tipo, é algo que todo mundo já espera, né? Então, é meio preocupante mesmo, outro mundo, né? E meu nome é Mario e eu não sou o maior fã de Isekai do mundo, mas acho que Digimon estragou isso em mim. Eu fico esperando que vai ser um mundo lindo e maravilhoso, mas o mundo dos Isekais às vezes é muito triste. Ou repetitivo, ou clichê... Ou você renasce não como um ser humano, né? Mas como outra coisa, sei lá. Esse é o maior ponto hoje em dia, tipo, eu não sei por que essa onda de Isekai, a gente vai falar sobre isso, mas tem uma grande onda de Isekai aí, tipo, morri e renasci como alguma coisa, sabe? Bom, mas começando a falar de Isekai, a definição básica de Isekai. Isekai só precisa ter uma coisa básica. Que é o quê? O protagonista, ele tá no mundo dele e ele acaba sendo transportado para o outro mundo. Agora, como que ele é transportado? Que forma ele é transportado? O que ele acaba se tornando? Que tipo de mundo é aquele? Que tipo de habilidades, etc. ele possui? Aí a gente acaba vindo em pequenos elementos que acabam aparecendo, mas o Isekai tem que ter uma coisa básica. Ponto. É isso, gente. Então, pra tirar essa dúvida. Tá, então, é que nesse contexto eu conheço vários animes que são assim, tá? De repente, quando você fala desse jeito, Yu Yu Hakusho é um Isekai, porque ele morre e vai pra outro mundo, certo? Ele acaba indo e voltando pro outro mundo. Então ele tem alguns arcos de Isekai. Mas ele não é uma história Isekai, porque ele não fica preso naquele mundo. É que eu pensei que sua abertura tinha sido em relação a Yu Yu Hakusho, então não é. Olha, na verdade, Mário, se você for ler uma quantidade absurda de Isekai, você vai ver que esse aí é o maior clichê de todos, cara. Quando tem o Sr. Troki-kun ali vindo, cara, é fatal. É Isekai. Agora, uma questão mais básica. Por que ele é popular? Então, eu não sei. A partir de que momento explodiu essa popularidade de Isekai? Porque, assim, eu entendo, do meu ponto de vista, Isekai é popular porque você quer, né, como é que é o nome? Essa fuga da realidade, né, esse escapismo. Ele é muito bem visto, né? Principalmente por japoneses, porque tem aquela vida, aquela rotina mais puxada, sabe? Apertada de trabalho do dia a dia. E a gente também, aqui do Ocidente, que também tá todo mundo não só preso dentro de casa atualmente por causa da pandemia, mas eu acho que o Isekai é o mais próximo do que a gente tem de escapismo, de fuga dessa rotina do dia a dia, sabe? Das dificuldades do dia a dia. Eu suponho que o Isekai seja isso, sabe? Essa popularidade seja por causa disso. Eu tenho algumas teorias, ideias. Primeiro, popularidade em que mídia? Anime, por exemplo. Anime, nos, 5 anos tem uma explosão de Isekais. Pra ter uma ideia, essa temporada agora de anime de verão de 2021, contei aqui, tem, 8 Isekais. Tem Seishitara, tem o Genjutsu Shugyusha, o Serei Gensoki, segunda temporada do Kamefura, tem o Tsukiga Michibiku, tem o Mikyu Black Company, tem o Hyakumen no Inochi, e tem esse Diategobyo. Não, na verdade não conta, ele não é Isekai, então são 7. Pronto. Na próxima temporada eu contei, tem 5. Não, tem 4. Tem 4 Isekais, que eu já reconheci de cara. E assim, toda a temporada vai ter pelo menos um Isekai. Ele até virou padrão. Se não vier mais de Isekais. Pega uns 10 anos atrás, tinha temporada que não tinha nenhum Isekai. Sim. Às vezes só tinha um Isekai por temporada, no mínimo. Ou às vezes nem tinha, pulava, né? Mas assim, é um absurdo. E a partir de que momento começou a explodir tanto Isekai? Não sei, não consigo imaginar. Às vezes eu acho que tem um fator de algum anime que chamou atenção. Sword Art Online? Sword Art Online pode ser um ponto de referência. Re:Zero pode ser outro. E por aí vai, né? Suponho que seja muito mais por uma referência do que pelo padrão, né? De novo, eu acho que Isekai faz sucesso por conta da fuga da realidade. Mas eu acho que a popularidade começou principalmente por animes referências, que nem você falou, por Sword Art Online, por exemplo. E agora que tá dando sucesso e... Bom, não sei, acho que as pessoas estão mais acostumadas com o roteiro, sabe? Com a ideia de ir pra outro mundo, fica muito mais fácil você explorar Isekai.
Continuando a minha teoria, assim, ó. Pra anime, você precisa pegar uma história. Porque atualmente tem pelo menos 40 animes por temporada passando, sendo transmitidos. Sim. Então você precisa ter alguma fonte pra criar um anime. Então você pode pegar um anime vindo do quê? Pega de uma história original, são poucos. Pega de uma adaptação de um videogame. Também é pouco. Pode pegar de um mangá, beleza? Já teve seu auge. Atualmente a adaptação maior que vem é de light novel. Então a fonte disso tudo é mais por causa de light novel. A light novel, ela tem uma certa facilidade de ser gerada ou ser vendida, né? Do que pegar um mangá ou um anime. Porque um light novel precisa da capacidade do autor. Ele não tem que ilustrar. Ele contrata um outro. Pessoa que faz algumas poucas ilustrações. Mas ele tem que ter uma capacidade criativa de escrever a história. Beleza. E aí você tem que ter um editor e publicar. Ponto. E aí, que tipo de história que mais vende atualmente? Light novel. Isekai. Tem outros light novels? Tem dramas, tem comédias, tem romance, tem de tudo. Mas o que mais vende? Isekai. O que mais gera? Isekai. Tanto que tem concursos de light novel que o pessoal põe assim, tá, não me mande Isekai, pelo amor de Deus. Porque todo mundo manda. E o que tem a questão do Isekai? Assim, você pega uma história que você precisa mudar alguma coisa. Mudar alguma coisa da capacidade do protagonista, por exemplo. Mas não dá pra criar nesse nosso mundo, porque ele é meio chato. Então vamos mandar ele pra outro mundo, porque aí a capacidade dele acaba sendo extraordinária, explodida, com amplas possibilidades, etc. Normalmente um personagem que ele é um pouco introvertido no mundo real, né? Ele é um pouco mais normalizado, ele vira um protagonista, né? Nessa Ou história. ele tem uma profissão boa, no nosso mundo é comum, aí ele vai parar no outro mundo que não existe essa profissão. E ele acaba se destacando. Ou ele acaba parando num mundo... Depende do gênero também. Pode ser um mundo que vai ter a vingança, que ele se sente traído, então ele quer matar, ou quer se vingar, ou ele quer agir porque é bom, porque ele é feliz, coisa generosa, ou ele só quer ficar rico, ou ele quer ficar famoso, ou ele quer, sei lá, pegar alguém, etc. Tem de tudo, né? Então tem a questão do escapismo também. E se fosse eu lá nesse outro mundo, como seria? Seria maravilhoso, né? Então eu seria o protagonista dessa história, porque aqui nesse mundo não dá. Então assim, pra criar um Isekai você acaba mudando uma coisinha na maioria das coisas. Uma coisinha no protagonista. E acaba se destacando nesse mundo. Qual a motivação dele, ou qual a profissão dele, ou em que a especialidade ele é, ou que gênero a gente vai mudar, etc, etc, etc. Ou como ele vai chegar lá, né? Qual a forma que ele assume. Cara, tem muitos exemplos, né? Então você só muda uma coisinha e você vê que, pronto, a fórmula parece que é a mesma. Você só muda uma coisa e você já cria uma história completa. Você vende um livro disso, ganha dinheiro com isso, beleza. Aí vem o pessoal que quer criar um anime, quer criar um mangá, tem essa obra que tá vendendo bastante. Então vamos criar um anime ou uma obra em cima dessa obra que já vende. Olha só que legal. Por isso que explode. Faz sentido. Tanto que você vai ver que a grande maioria de animes e isekais, a maioria vem de light novel. Sword Art Online, por exemplo, vem de light novel. Overlord vem de um light novel. Young John Sink é um light novel. Re:Zero também light novel. Tensei Shitara. Assim por diante, cara. Você vai ver, 90%, 90% não é muito, mas assim, a grande maioria vem de light novel. Caraca, eu não tinha refletido sobre isso. É porque, pra mim, eu não sou um consumidor de light novel. A maioria dos animes eu acompanho direto do anime mesmo. Quer ver, Mário? Vamos lá. Pensa num isekai recente que você viu. E eu vou te falar. Se é light novel? É. Deixa eu pensar. É porque, de novo, eu não sou o maior fã de isekai, mas o... Quer ver um isekai, ó? Tem aqui lá, ó. É o Otome Game, My Next Life as a Villainess. Tá, Light novel. Deixa eu pensar. Qual que é o anime da Aqua mesmo? Konosuba. É, o Konosuba. É light novel isso. Caramba, cara. É que eu ia falar de Digimon, mas Digimon não é light novel. Ah, Digimon já vem antes disso. Bem antes disso. Digimon tem mais de 20 anos, né? Então... Tô falando dos mais recentes. Tipo No Game No Life. Light novel. Aquele I Woke Up as a... Não, como é que é? I killed 100 slimes and I level up. Acho que é isso. É light novel também. Log Horizon. Light novel. Por aí vai, cara. Eu tô com dificuldade pra lembrar, porque, cara, os nomes são tão iguais. A maioria dos que me pegam são mais relacionados a jogos, sabe? Outra coisa, esses títulos que você vê, a grande maioria tem um título gigante. Sim. Por quê? Porque isso é a característica de light novel. Você vende a história pelo título gigante, porque o título gigante já te dá o enredo. Entendi. Então o cara, ele não precisa pegar... vamos ver, legal esse título, vamos ver do que se trata. Ele não precisa saber, já tá no título. Por isso que a grande maioria também de light novels ou obras light novels tem um apelido carinhoso. No mais curto, Konosuba é um nome carinhoso, encurtado. A Mefura também é outro, por aí vai. Verdade.
De novo, a maioria dos que eu vi são relacionados a jogos, né? Konosuba é o maior exemplo, né? Mas tem vários outros que são relacionados a jogos, mas no gênero MMO, sabe? Eu acho que é muito popular também lá. E a questão dele ser tudo igual, quer dizer, tem uma questão ou outra que muda, a gente consegue listar um monte, cara. Apresentar de forma didática um monte de histórias isekais. E aí a gente pode mostrar pra vocês alguns exemplos. Olha que legal. Mas, na verdade, Isekai tem tantas coisas assim que acabam gerando até algumas polêmicas. Gera até algumas coisas absurdas. Por quê? Ou problemas. Por exemplo, teve um mangá Isekai que ele foi cancelado no primeiro capítulo. Nossa, não sabia qual que é. Foi recente. Ele é o Cheat Slayer. Ele é o Isekai Tenseisha Goroshi Cheat Slayer. A polêmica, na verdade, não é tão que você tá imaginando, tá? Mas assim, é porque ele fala de uma história do cara, ele tá no mundo dele, mundo de fantasia. E aí vem um monte de personagens isekais, protagonistas isekais. E esses protagonistas isekais alteram o mundo, porque eles são protagonistas de isekais. E o protagonista acha assim, esses caras estão estragando o nosso mundo, estão atrapalhando. Ele faz o julgamento. Então fala assim, esses caras não deveriam existir, vou matá-los. E ele mata alguns. Só que esses protagonistas isekais que vieram para aquele mundo são personagens que são facilmente reconhecidas de outras histórias isekais. Entendi, por isso que ele foi pra ele. Não é a mesma cara, mas são reconhecidos. Entendi. Tem uma série de referência e paródia. E obviamente os autores ficaram ofendidos, ameaçaram um processo na editora. E a editora mandou cancelar esse mangá. Então teve um problema de direitos autorais. Mas esse não é o que dá menos polêmica, assim, a questão de direitos autorais. Tem alguns que pegam mais pesado, cara. Pesado assim, em questão hentai, por exemplo, alguns pesados, sabe? O pessoal não tem limite, os autores. Tem alguns que aprovam isso. Tem alguns que aprovam um negócio muito gore. Tem alguns que viram anime e fica polêmica mesmo, assim. Puta, mas como é que mandou? Deixou passar. Teve um recente. Pô, então, é bizarro, né? E tem outros que estão vindo ainda. Porque parece que vendeu, apesar de todas as polêmicas. Um que, não sei se é Isekai, mas que eu achei completamente desnecessário essa cena foi Goblin Slayer. Goblin Slayer não é Isekai, não. Ele é fantasia mesmo. Tá. Só que ele é Dark Fantasy. Todos já vivem naquele mundo. Faz sentido. Ele nunca foi summonado, né? Não, nunca foi. Ele é um Dark Fantasy mesmo. Dark Fantasy com aquele propósito. Mas vamos falar aqui só de algumas características que a gente encontra. E aqui, ó, a gente acabou listando algumas dessas características, mas tem muito mais que a gente pode encontrar em Isekai. Então, alguns Isekais que a gente pode encontrar. Uma das categorias, o tipo de mundo que ele vai parar. O tipo de mundo acaba sendo interessante. Tipo, ele pode ir para um mundo de fantasia medieval. Fantasia medieval mais clássico de todos. Vai ter magia, vai ter classes, vai ter guildas, né? Vai ter reinos, vai ter guerreiros, vai ter monstros para matar, orcs, goblins, demônios, esse tipo de coisa. O personagem ele tem um nível, ele vai crescendo de nível, ele vai subindo, ele vai tendo companheiros. Tem a questão de alinhamento. O protagonista pode ser bonzinho, pode ser malvado. Ou os companheiros são malvados, ele quer se vingar, quer matar esses caras, etc. Tem de tudo, na verdade. O cara pode ser altruísta, pode ser ganancioso, mas tem vários exemplos. Esse aqui é o exemplo mais comum de Isekai. O pessoal ir parar na fantasia medieval. Eu sinto que a fantasia medieval, ela foi mais popularizada entre os Isekais de novo, por questão de MMO, sabe? Que é muito popular no Oriente, principalmente acho que na China, com certeza, na Coreia também, mas no Japão também tem uma base muito forte. Cara, entre esses jogos de MMO, a maioria que também se destaca é a fantasia medieval, né? Só que é uma fantasia medieval um pouco diferenciada, sabe? Leva muito mais pro lado mágico do que pra parte medieval da coisa, sabe? Idade Média, esse tipo de coisa. Mais no sentido, sei lá, pra quem joga Genshin Impact, acho que é mais nesse contexto, né? Eu acho que, como tem muito, o que muda dentre esses animes, entre essas obras que nem você falou, a característica do personagem principal. Eu não sei porque a maioria das vezes ele é homem. Então, acho que a principal ponto da característica dele é, tipo, se ele é bonzinho, se ele é, sabe, se ele é mais arrogante, esse tipo de coisa. E se ele vai se seguir lá pro lado mais sério ou pro lado mais comédia. Eu tendo a gostar mais dos que são mais comédia, sabe? Porque eu gosto que alguns dos que tiram sarro desse universo, etc. Acho que Konosuba acho que é um bom exemplo, sabe? Tipo, tem a maga que, sabe, ele só investe em inteligência, esse tipo de coisa. Então, eles pegam alguns estereótipos, sabe, desses jogos, MMO, e aplicam dentro desse mundo, desse universo. E pra mim, eu acho que é o que é mais divertido de assistir.
Eu gosto das obras mais leves. Eu não gosto daquelas pesadonas, não. Já li algumas e eu não me sinto bem, não. Mas fantasia medieval, ele é mais usado mesmo em Isekais porque ele é mais fácil. É simplesmente por isso. Então pega um monte de autor que ele tá com preguiça. Então vamos pegar a fantasia medieval, porque é mais fácil. Um exemplo mais clássico deles é o Mushoku Tensei, que ele é uma grande referência de Isekais. Só recentemente virou anime. Mas ele é uma grande história conhecidíssima que foi difícil pra adaptar, porque o protagonista ele vai crescendo à medida que a história avança. E cresce mesmo, né? Eu tenho que mudar o character design, tem que mudar o alinhamento, tem que mudar a história, tudo. Dá uma canseira na produção. Ele é cadenciado, assim, ele não é agitado, né? Rápido, né? Ele não é baseado só em ação. Então ele é um clássico, por causa disso. Ele é um dos primeiros, bem assim, que popularizou. Outros mundos, tipo, mundo virtual. Você vai parar num mundo virtual. É a sua mente que está lá. Não é o seu corpo, não é a sua alma. É a sua mente. Então Sword Art Online é um grande exemplo disso. Pra mim, ele é um Isekai. Log Horizon é outro também. Na verdade, o corpo foi pra lá. Ou a mente, a gente não sabe, na verdade. Tem alguns outros aí que acabam tendo. Tem um recente aí que teve também. O Full Dive RPG. Lembrei. Então, sim. Esse tava aí, tem outros também. Aí depende da capacidade, né, do autor, mas aí a gente consegue perceber. Ele é um mundo virtual por quê? Porque tem chats de mensagem, tem status, a gente consegue ver, tem login, alguns conseguem fazer login ou não, né, logout, bem. Alguns só ficam presos mesmo. Agora, que tipo de mundo virtual? Vai ter com fantasia medieval, vai ter algo mais tecnológico, vai ter outra coisa, aí tem vários tipos de história. Tem uns que eu gosto de falar que é um mundo parecido com o nosso, com alguma distorção. Então assim, não é uma fantasia medieval, não é um mundo virtual. É um mundo que a gente pode até lembrar, nossa, alguma coisa muda. Tem alguns exemplos, mas o que eu gosto de encaixar nesse é o Yeonjong Senki. Yeonjong Senki é o da Tanya, a garota Tanya malvada, tem até mangá aqui. Sim. E assim, ela tá num mundo pré-Primeira Guerra Mundial, digamos assim, que a gente pode associar, só que lá tem um pouco de magia. Magia, então, ela consegue fazer magia de voo e disparar rajadas mágicas com um rifle. Eu não me lembro, ela é teletransportada pra lá? Ela é transportada, ela é desafiada por um deus. Na verdade, acho que chama de entidade X, alguma coisa assim. Esse Deus fala assim, você tá reclamando porque você acha que o mundo é fácil. Vamos mandar você pra um mundo mais difícil. E ele não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus, você não acredita em você é uma farsa. Assim, quer ver? Então eu vou mandar outro mundo, você vai implorar pra minha existência. E pronto, é implorada pra um mundo, uma garotinha órfã, e num mundo pré-Primeira Guerra Mundial. E aí ela cresce, acaba se desenvolvendo, mas ela não implora por Deus. E tem um mais interessante, tem o Isekai Reverso. Que não é o protagonista que, por exemplo, está no nosso mundo, planeta Terra, que a gente conhece, que vai para um outro mundo. Então, o protagonista está no mundo dele, de magia, medieval, ou qualquer outra coisa, vem parar na Terra. Aí é legal, tipo o Hataroku Mao-sama. O cara é um rei demônio e vem parar na nossa terra e vira funcionário do McDonald's. É legal, é de comédia, é bom. Tem mais outros tipos de mundos também, que eu não vou ficar detalhando não, cara. Tem um monte, né, de Isekai, tem um monte de exemplos. Então, mas é que a maioria, de novo, eu detalho fantasia medieval. Porque é o mais conhecido. Sabe um que não tá na lista? É Hellhazard. Hellhazard, ele é um Isekai. Ele tem uma fantasia, mas ele não é medieval, né? Então, é que pra mim é tudo fantasia, né? Querendo ou não é medieval, é uma fantasia, né? Castelo, sabe? Tem muita referência da idade medieval mesmo. Tem criaturas mágicas e tudo mais. Que eu acho que tudo converge pra mesma coisa, sabe? Tipo Digimon. Digimon seria o quê? Mundo virtual. Mundo virtual. Com algum pouco de elementos. Bom, não sei. Enfim. Mas isso aqui são alguns exemplos de tipos de mundo. A gente pode falar também de tipos de gênero, que conhece bastante, de isekais. Por exemplo, ação. Tem o Drifters. Drifters é ação pura. Sangue, porrada, espadada, protagonista que tá matando um monte, o cara não é bonzinho, tem que matando outros, né, por pura força. Comédia, tem o Konosuba, mais clássico, pode pegar mais leve. Tem o romance, tem o Fushigi também. Tem um drama, que é o Gringar. Gringar também, pra mim, ele é drama, ele é mais mental, né? Dramático. Fica questionando por quê. Se você tá num mundo Isekai, e você assim, você tá começa lá no nível 1 nesse mundo, sua vida é uma merda, Sim. No nível 1. Sim. Você não tem dinheiro pra nada, você não consegue matar monstro direito, você tem que viver na pobreza, demora muito pra subir de nível, você fica questionando por que diabos eu tô aqui nesse mundo desgraçado, correndo risco de vida, ganhando pouco, e ainda podendo ver o seu companheiro morrer. É triste isso, é triste. Então fica muitos questionamentos na sua mente. E tem algo mais pesados, tipo esse Kaifuku Jutsu no Yarinoshi, que é um Gore Hentai, cara. Pesado, polêmico.
Não compensa assistir. Eu gosto de coisa gore. Não é que eu gosto de coisa gore, vai. Tipo, tá, eu tenho uma tendência a gostar de coisa gore, assim, principalmente mangá gore, assim, sei lá, mais no nível Gantz, sabe? Não que o gore seja algo facilmente me dado. Mas, beleza, mas não gratuitamente. Não gratuitamente. Sexo explícito, praticamente. Eu acho que o gore, quando ele é bem utilizado, quando ele usa, sabe, pra impactar. Pra te deixar chocado em algumas cenas, assim, não só gratuito. Sim, tem outros tipos de gêneros também, né? Que dá pra colocar ficção científica, deve ter. Fantasia tem um monte. Uhum. Tem um monte de fantasia. E por aí vai, né? Suspense tem que ter algum aí. Enfim. Ó, esse aqui é uma coisa legal que eu gosto de sempre diferenciar. Formas de ir para o outro mundo. E aí também tem alguns. Vamos lá. A coisa mais básica que tem. Mais comum, que é o protagonista morre e reencarna. É comum, é o mais comum que tem lá na história em Isekai. E a grande maioria das pessoas morrem como atropelado por um caminhão. Só que, eu não sei se é uma comédia, não sei se é realmente uma referência, que agora você tava falando, eu tô jogando um jogo chamado New The World Ends With You, né? Pra quem jogou também tem no DS esse jogo. E ele é basicamente um isekai de videogame, sabe? Você morre e você vai parar, tipo, em uma Shibuya que tá rolando um jogo, assim. E no 2 você morre tá atropelado por um caminhão, sabe? Então, acho que é um contexto geral. E, tipo, se você é atropelado por um caminhão, você já sabe que você tá no isekai, sabe? Cara, é assim, ó. Os fãs de isekai até chamam, né? Esse momento. É o Truckee-kun. O Truckee-kun tá vindo, o Truckee-kun tá chegando, o Truckee-kun vai lá e vai te matar, vai te mandar pro Isekai, cara. Deve ter alguma história em Isekai que o protagonista é um Truckee-kun, cara. Ele se converte no Truckee-kun. Truckee-kun é atropelado por um humano, olha só que coisa. Então, cara. E o ser humano ficava virando um Truckee-kun, olha só. Pô, deve ter, cara. Ou o Truckee-kun é o emissário de Deus que manda as pessoas pra outro mundo, velho. Sei lá, velho. Então, essa aqui é a forma mais comum. Morrer e reencarnar. Assim, eu li várias histórias de mangá e Isekai e eu já fiquei de saco cheio. Putz, ó, lá vem o caminhão. Aqui, de novo o caminhão. Ó, o caminhão ali. A outra assim, não, já sei, não precisa me contar. Ele morreu atropelado com um caminhão. Foi isso que aconteceu. Não, eu não quero falar que é uma forma fácil de você explorar a história, sabe? Porque, se eu não me engano, acho que na base popular do Japão, majoritariamente eles acreditam em reencarnação, né? Em outras vidas passadas, assim por diante. Então acho que isso é mais fácil de ser crível e é mais receptativo, acho que é mais fácil de ser recebido pelo público japonês consumidor de mangá. Outros povos, outras religiões e outros países eu acho que é um pouco mais complicado, né? Mas ainda assim, sei lá, eu acho que depende de como que isso é explorado. Eu vou citar uma obra que não é Isekai, mas eu acho que constrói um universo muito bom. Tudo bem, e o Hakusho não é Isekai, mas eu acho que é muito legal como eles tratam a pós-vida, sabe? Esse mundo, teoricamente, Isekai da pós-vida, mas eu acho que Dragon Ball faz isso com muita excelência, sabe? De criar um mundo alternativo, pensando na pós-vida, pensando no mundo após a morte. E eu não vejo isso nos Isekais tradicionais, sabe? Usaram tanto esse recurso de roteiro, sabe? De morrer e reencarnar, que não tem mais pra onde explorar, sabe? A criatividade de criar um mundo de pós-vida. Olha, assim, pra mim é mais simples. Vamos direto pra história. Chega de enrolação. Tá, veio um caminhão, matou, pronto, encontrou, sei lá, algum deus, encontrou uma pessoa ali. Assim, tá, você vai pro outro mundo. Ponto. Não precisa encontrar nem. Você já tá no outro mundo. Acabou. Vai direto. Então vamos cortar algumas coisas, né? Essa parte de como todo o contexto dele ter morrido. Pronto, simplesmente apareceu um caminhão, matou ele. Acabou. Ponto. Olha, só pra ver como essa parte de gerar o contexto dele, ele antes dele ir pro outro mundo, eu lembro que eu tava lendo um mangá Isekai, não lembro se o protagonista ou a protagonista. Aí, na história tava assim, tá, ele só morreu, aí encontrou um deus. Aí antes de ir pra outro mundo, peraí, Deus, deixa eu só me certificar de algumas coisas. Aí a protagonista foi lá, viu os pais, acabou vendo o irmão, etc, os amigos, viu que todo mundo tá tudo bem, vai viver sem ele. Aí falou, tá, Deus, posso ir pra lá então. Cara, achei um porre. Achei um saco, cara. Se fosse eu num outro momento, eu assim, pô, não li quase nada de Isekai. Eu falei assim, porra, legal, lindo, maravilhoso. Mas depois você lê tanta história parecida de Isekai, eu falo assim, cara, é um porre, vai logo pra história, pelo amor de Deus, não aguento mais isso. Não aguento mais isso, eu só quero saber a história. Essas histórias de morrer encarnado é o mais comum também. É o mais comum. Um bom exemplo é esse daqui, ó, Honzuki no Gekokujo, né, que é o Ascendência of a Bookworm. Que a garotinha acaba morrendo e acaba encarnando uma outra garotinha que gosta de ler, só que naquele mundo não tem livros.
Uhum. Então ela fica procurando um jeito de ler alguma coisa. E acaba descobrindo poderes mágicos. Tem outras formas de ir pro outro mundo. Por exemplo, ele é convidado por algum deus. A pessoa não morre, recebe um convite. E acaba sendo transportada pra lá. Tipo No Game No Life. Uhum. Ou alguma entidade superpoderosa. Enfim, né? Tem, ó. A pessoa acaba sendo summonada. Summonada por um deus, summonada por uma princesa, por um mago, por uma magia, etc. Tipo Rei Art. Rei Art é isso. Acaba sendo summonado. E essa pessoa... As guerreiras mágicas, né? É, exatamente. E aí você acaba pensando assim, ela foi summonada por um propósito. Geralmente é pra ser o herói da história. E aí depende também depois o que acontece. Essa é a premissa básica. O que acontece depois? A gente descobre que o herói, essa pessoa acaba vindo com um poder muito importante. Então vai ser o herói e vai salvar o mundo. Beleza, clichê. Ou, não, essa pessoa, summonei um monte de pessoas, mas o protagonista não tem poder bom. Não tem poder relevante, então eu vou descartá-lo. Ou assim, não, você não tem poder, então você pode viver da forma como você quiser. Aquela questão de ser summonado, você não consegue voltar pro seu mundo, então você tem que acabar de ficar preso. O protagonista foi summonado de propósito para ser explorado. A pessoa que summonou não tem propósitos altruístas. E por aí vai, cara. Tem só o princípio básico, né? E aí, depois com a história aí, tem um monte. Você muda uma coisinha, pronto. Você cria uma outra história. É uma ramificação de histórias. Você tem uma coisa básica, que é summonar. Pensando bem, a maioria dos Digimons, eles são invocados pra dentro do Digimundo, né? Acho que, especialmente no Digimon 4, eles recebem um SMS e eles respondem se eles querem ir ou não. Mas todos colocaram sim, eles foram summonados, né? Por aí vai. Ou também outro comum, assim, a pessoa atravessa um portal desconhecido e acaba indo para outro mundo. Tipo Gate. Gate é isso. Uhum. Parece uma tropa de exército de fantasia medieval, vem a força de defesa do Japão, contra-ataca, atravessa o mundo, vai parar nesse outro mundo e combate esse exército, trazendo tecnologia. Olha só que legal. E tem mais um monte, né, de outras formas de Isekai, pra ir para outro mundo. Outra coisa mais legal, né, que é a forma do corpo do protagonista, Isekai. Tem vários tipos também, o pessoal gosta de explorar. E a cada história vai aparecer cada coisa mais absurda, porque os autores estão sem criatividade. Então vamos fazer alguma coisa além do absurdo que já existe. O mais comum seria ele vir com corpo original humano, beleza. Então ele é um adolescente, ele vai para outro mundo com corpo de adolescente. Ou ele é adulto, vai com corpo de adulto. Ou mesmo assim, ele é um adulto, mas ele acaba indo com corpo de ele mais novo. Beleza, não tem problema. Mas ele tá com o corpo dele, tipo ReZero. Ou ele vai com outro corpo, outro corpo humano. Ele acaba parando no outro mundo com outro corpo humano. Tem o corpo dele, tipo, ele é um adulto, ele acaba parando no corpo de uma criança, de outra criança, etc. Tipo, tem esse daqui, já passou na Crunchyroll recente, o Kamitachi ni Hiroate Otoko, né? By the Grace of the Gods. Isso é By the Grace of the Gods, isso. Ele era um adulto e ele foi parar no corpo de uma criança. Ele controla slimes. Ele vira um temer de slimes. Aham. Que é bonito até esse anime. Eu assisti um pouquinho. É que slime é mais famoso por questão de Dragon Quest, etc, mas eu gosto também. Legal, né? Tem um avatar de personagem. Tipo, ele já tinha criado um avatar e acaba parando nesse mundo, que mistura de mundo virtual, de jogos, etc. Fica preso lá, tipo Log Horizon. Ou ele acaba incorporando um demônio, que é o Overlord, ou um monstro, que tem o Tensei Shitara Slime Dataken, né? Que vira um slime. Esse é o That Time I Got Reincarnated as a Slime, né? Isso. Ou pode virar uma aranha, como o Desuga Nanika. Cara, eu não assisti esse anime por puro preconceito. É bom mesmo. Por quê? Não sei, é estranho, sei lá. Olha, o CG dele é um pouco feio, mas a ação é boa. Quer dizer, a ação na parte da aranha. Porque essa história acaba dividindo em dois focos. A protagonista, que é uma aranha, monstro, e tem outros humanos. A parte dos outros humanos é muito chato. A parte dela com a aranha é legal, porque ela vai evoluindo, vai combatendo mais monstros, e vai evoluindo, e vai ter mais poderes, mais habilidades, e o corpo dela evolui. Vai quase morrendo, apanha pra caramba, mata, devora esses monstros, e vai virando um poder maior, né? Mas é legal. Eu gosto. Ou tem outra coisa, né? Aí, como eu falei, cada coisa vai piorando. Tem esse daqui, ó, que é o Isekai Onsen Tensei Shita. E o protagonista, ele acaba indo para outro mundo e ele vira uma onsen, vira uma fonte térmica. Olha que bizarro. É estranho. Então, cara, esse daqui é o menos bizarro, um dos menos piores, porque tem coisa pior ainda, né? Então eu já falei, não falta, o problema é a criatividade, né, do autor, porque ele não sabe mais o que criar, ele não sabe mais o que fazer. Aí de repente, no que eu vou criar? Aí ele vai pra rua, aí ele vê alguma, sei lá, vê uma placa de alguma coisa. E se ele fosse isso? Tá, beleza, vou criar a história disso. E o pessoal aprova isso, a história. E fica popular.
cara. Porra. Ou o pessoal faz de propósito. Eu vou fazer algo bizarro pra ter essa diferenciação e chamar atenção e pronto. Vou ficar popular. Eu não sei, assim, eu sinto que a maioria desses sekais, eles não são pra ser levados a sério, sabe? A grande maioria não é. É tudo igual, tudo parecido, um monte de coisa. Vou mudar uma coisinha pra se chamar atenção. Cara, o mais recente bizarro era recente de notícia que eu vi, era um protagonista que ele vai para no outro mundo e ele vira um peixe branco dentro de um rio. Porra, que coisa, tá? Ok, velho. Só não tem mais o que fazer, né? Então. Outras coisas de sekais que eu acho mais interessante é a forma de ser criativo. Que é o protagonista, ele acaba tendo conhecimento. Ele acaba sendo especialista em alguma área. E aí ele mostrando essa especialidade, a gente acaba tendo informação técnica. Isso é legal. Ele vai parar num mundo que tem essa deficiência. Então precisa ter esse conhecimento. Então a gente vê essa parte sendo explorada. Tem alguns que são bem feitos, tem outros que são meio chatos. A maioria desses animes eu não assisti nenhum, na verdade. Acho que eu não consigo me lembrar de nenhum que ele seja um especialista de uma profissão aqui no mundo real e vá para outro mundo e ele se dê muito bem lá, tá? Cara, me explica como é que isso funciona. Os mundos são fantasiosos, não são? São mundos reais parecidos com o nosso? Ele vai pro passado? Por exemplo, eu tenho todos esses daqui, ó, que eu botei na pauta. Todos esses aqui são fantasias medievais. O primeiro é um anime, então já posso explicar. Esse aqui, ó. Economia. Genjitsu Shugi Yusha no Okokusai Kenki. Economia e administração. Então, assim, o protagonista, ele é summonado e, assim, precisa de um protagonista, um herói. E, assim, ele vai parar num mundo, um reino que tá quebrado. Tá quebrado economicamente, financeiramente, bagunça administrativa, etc. O povo tá passando fome, não tem dinheiro, pode entrar em guerra com outros, mal gerido, sabe, administração péssima. E o cara, ele vai lá e mostra, então vamos localizar onde estão as falhas, onde estão os problemas, onde tá vazando dinheiro, onde está esse problema aqui de administração, vamos achar pessoas eficientes para isso. Então ele consegue regularizar o reino. E o cara não é um economista, mas é um cara que gosta de economia, né? Eu gosto dessas obras que ensinam bastante, sabe? A maioria dos animes que tratam com ou não só uma profissão específica, mas um conceito específico, eu gosto bastante. É que eu esqueci o nome do anime agora, mas que também não é Isekai, mas que é do corpo humano, sabe? De glóbulo branco e glóbulo vermelho. Não, esse aí é o Hataraku, como é que é mesmo? É o Cells at Work. Cells at Work. Por exemplo, Cells at Work. Eu aprendi bastante assistindo Cells at Work, né? Apesar de eu ser um zero à esquerda com biologia, né? Do jeito como você tá me falando desse anime sobre economista, me parece algo parecido com Cells at Work, mas Cells at Work tem bastante ação, né? Como que fica a ação nesses casos, desses animes? Principalmente esses sekais que tratam de uma profissão como economista, sabe? Não menosprezando os economistas, não tô falando que não tem ação no seu dia a dia, cara. Fica tranquilo, mas é que eu não consigo conceber isso. Não, o foco é sempre assim, administração e economia. Então, ele tenta ser um bom gestor e ele tenta administrar as tensões políticas que pode acontecer nos outros reinos. Alguns entram de verdade, aí ele tem que se preparar pra guerra, né? Mas ele não é lutador, então ele acha os melhores soldados. Ele tem ação, sim. Ele tem ação, mas o foco acaba não sendo a ação. Acaba sendo toda a parte de bastidores. Entendi. É bom, né? Por exemplo, tem esse aqui, ó, que é um mangá que eu gosto, de farmácia. Vai virar anime. E já tem confirmação. Que é o Isekai Yakioko. O que é o cara? O cara era um farmacêutico industrial. E ele é bom. Então, assim, ele sabe as fórmulas das drogas de farmácia. E ele morre por cansaço. E acaba parando no outro mundo. E suponho que seja um mundo de fantasia também. Mundo de fantasia medieval. E nesse mundo, a questão de medicina era desconhecida. Não se conhecia, por exemplo, questão de micro-organismo. Então não tinha. Tinha só uma questão de curar de forma empírica. Tentativa e erro, mas não tinha esse conhecimento. E o cara, ele tem uma habilidade, uma divindade fornecida para ele de síntese. Então ele pode preparar remédios assim, já que ele sabe a estrutura molecular dos remédios, então ele consegue criar remédios porque ele conhece a estrutura molecular. Então ele pega uma estrutura, outra estrutura, cria, faz alguns outros processos de aquecimento e outras coisas, outras misturas para criar uma outra molécula, outra substância, vai virar aquele remédio. Me parece muito mais um químico do que um fármaco, né? Mas o fármaco tem que ter conhecimento de química.
Então ele consegue criar remédios que são comuns aqui no nosso mundo e que salvam vidas lá. Porra, o que o antibiótico não faria diferença na Idade Média, meu Deus? Então, analisar o que é um antibiótico e outros tipos, estimar que tem uma praga, criar um remédio para isso, preparar o povo, fornecer, então, fazer a diferença no mundo. É bom, cara, eu gosto desse tipo. Tem uma aqui também que eu gosto, que é o de veterinária, Juisa no Shigoto ni Isekai. O cara é um veterinário, e ele acaba parando no outro mundo, e nesse outro mundo tem animais fantásticos. E ele acaba recuperando esses animais. O pessoal não entende. É uma criatura que eu não sei o que está acontecendo. Então vamos matar ela. Não, calma lá. Ela tá com algum problema. Não são criaturas que existem na Terra. Mas como é um veterinário, ele consegue usar o senso comum de profissão dele para salvar vidas. Às vezes até uma autópsia de um outro que já morreu para evitar uma praga. Uhum. Então assim, faz diferença. Tem esse de agricultura que o cara praticamente ele planta tudo, um monte de coisa. Então é legal ver como ele vai crescendo a fazenda dele. E quando vai crescendo a vila dele, e vai crescendo as pessoas em volta dele. Mano, é literalmente um mangá sobre Harvest Moon. O Isekai não brilha nunca, cara. Que ele é grande também, é legal. Mas não são... aí eu já não sei, né? O que ele planta? São frutas, são legumes, vegetais que a gente conhece no mundo real, suponho. Tudo. O cara é um agricultor, né? Então, de tudo. Ele consegue ter as sementes, ele consegue ter as técnicas de plantar, ele consegue fazer rotações de plantios, aí ele acaba vindo mais pessoas, ou monstros, na verdade, porque ele acaba um treino de monstros. Esses monstros acabam ajudando, prosperando, crescendo, olha só que legal. E fazendo comércio e com técnicas avançadas que o pessoal nunca viu antes. Nossa, literalmente Harvest Moon. Tem um aqui que eu acho interessante de advocacia, olha só. Que é o Isekai Hotei Rebutai Barrister. Que o cara, ele é um advogado, ou tem uma bacharel de direito, e ele acaba ajudando em processos num reino que ele foi summonado. Uhum. Acaba ajudando em vários tipos de processos para resolver conflitos. Problemas. Interessante também. Eu tenho um jogo chamado Ace Attorney, né, que é o Phoenix Wright, que é sobre... Sim. É um light novel sobre... Light novel não, é um visual novel de advocacia, né, e eu aprendi a respeitar o conceito da advocacia jogando Phoenix Wright, né, não o conceito da profissão, mas isso aplicado a obras de entretenimento que a gente não esperaria, especialmente animes, mangás e assim por diante, tá, então esse também me parece um anime interessante, na verdade, um mangá interessante. Ele até tem poucos capítulos traduzidos, mas é bom, né. Tem esse daqui que eu gosto também, que é o de Detetizador, o Exterminador. Que o cara, ele é bom em uma coisa, exterminar criaturas. Então, assim, pragas, ratos, baratas, insetos, qualquer coisa. E as pessoas comuns, eles não sabiam como lidar com tanta coisa. E usa técnicas comuns. Criar venenos, criar intoxicações, criar etc. Só que essas criaturas que ele vai matando geram pontos pra ele, de nível. E ele mata tanta criatura, que o nível dele é um absurdo. E ele é um exterminador. Então ele começa matando ratos, baratas, etc. E pragas maiores, insetos gigantes, dragões, e por aí vai, velho. Cara, então assim, o autor tem que ter uma criatividade, cara, pra fazer essa história. E fazer a história ficar legal. E chamar a atenção, e prender. Exatamente. Eu não tô recriminando, não tô falando que, poxa, você quer toda a mesma coisa, porque eu gosto quando um conceito é reutilizado e sai da bolha, sabe? Eu concordo que precisa ter muita criatividade pra você aplicar um conceito de uma profissão do mundo real no mundo de Isekai, desse jeito. Uhum. E aqui tem um que tem bastante exemplo, e eu gosto. É o de culinária. Cara, imagina esse daqui, culinária, o potencial de tantas histórias. Ele vai parar em outro mundo e apresenta pratos diferentes. Uhum. Tem várias histórias Isekais assim. Ou tá crescendo cada vez mais. Ah, é? Tem vários Isekais sobre culinária? Tem, porque olha o potencial disso. Depois de Shokugeki no Soma, eu também passei a respeitar esse tipo de conceito, mas... Mas assim, você tá num outro mundo, que a culinária, a culinária é sem graça. Uhum. Pega aquela carne sem tempero, você matou, pega a carne dele, ou aquela batata sem graça. Traz um prato da nossa culinária, sei lá, culinária japonesa ou outro tipo. Pega qualquer tipo de contexto da história ali. O cara é um cozinheiro profissional, ou o cara gosta de cozinhar, ou o cara tá preso dentro de uma vila, ou ele tá preso em outra história, quer crescer. Ou, como aqui, que é o Isekai Shukudo, existe uma loja que se comunica nosso mundo com o mundo exterior, mundo fantasioso. Abre uma porta no mundo de fantasia e vem parar nesse restaurante. E aí o cara do mundo de fantasia vai assim, que lugar é esse? Uhum. Não sei, que prato você quer? Não sei, tá, vou dar uma sugestão. E o cara adora aquilo. Vai ter uma segunda temporada, tá vindo aí já na próxima temporada. Caraca, eu nem conhecia.
Cara, vê esse anime, você vai gostar. Aliás, todos esses que você comentou, todos que começam, né, com o nome Sekai alguma coisa, né? Suponho que seja Sekai e o nome da profissão, né? Eles são de uma série, de uma mesma publicadora? Ah, imagina. Isso aí, o único comum eu diria que praticamente todos vêm de uma light novel. Então você põe Sekai pro cara que vai comprar já sabe. Ah, Sekai, pronto, já sei. Tá no enredo, tá no título. Entendi. E provavelmente são da mesma editora, ou não? Só light novel. Não, só o autor que botou o título. Gente. Que título que é? Não sei. Quer ver, ó? Histórias de Isekais, é mais fácil de achar. Procurar um título tem Isekai, você vai achar um monte, porque o título já diz. Ou você pode procurar Tensei, que é reencarnação. Também você vai ter um monte de histórias assim. Por aí vai. E você também pode procurar assim, ele é especialista em alguma área, ou quando ele vai parar naquele mundo, ele acaba tendo uma habilidade. Ou ele é de uma classe. Uma classe que a gente pode até menosprezar. E tem um monte de histórias assim. Por exemplo, o healer. Ele tem alguns, porque o healer é o cara que faz a cura, né? Sim. Então ele cura o grupo. Agora, como que ele é utilizado? Geralmente você pega um grupo de heróis, uma fantasia medieval, você pega o cara que é o herói, né? O protagonista é um espadachim. Ah, mas fazer uma história com espadachim é clichê, todo mundo faz. Então vamos pegar de outra classe, que pode não ser tão fácil. Então tem algumas assim que é o Temer, por exemplo, o cara só tem essa habilidade de monstro. Aí tem algumas histórias secais. Mas na verdade essas próprias histórias acabam confundindo com histórias que são só de fantasia mesmo. Mas tem alguns que eles pegam com Isekai também. Por exemplo, eu já vi algumas histórias que são só de fantasia que só tem de que o protagonista é healer. E tem outras histórias que é Isekai, que o protagonista foi parar no mundo e ele virou um healer. Tem outras histórias que o protagonista é um Temer. Ou o cara é um Berserker. Ou o cara é o cara da frente, do escudo, né? Ou o cara, ele é um tipo um ranger, explorador, né? Quer dizer, pra observar. Por aí vai. Ou o cara é um fazendeiro. Olha aí. Ele acaba parando no outro mundo e vira um fazendeiro, simples. E acaba virando um protagonista de nível foda. Isso é questão da criatividade. Aqui, ó, do healer eu botei 2 exemplos. Tem um aqui, ó, o Kazen Kahi Healer no Kiseki. Que assim, o protagonista, ele acaba parando nesse mundo e ele acaba caindo na classe de healer. E aí ele tem a capacidade de ganhar pontos. E esses pontos ele pode distribuir com outros atributos. O que o cara faz, ele põe o atributo dele todo na esquiva, o máximo dele. Agilidade, tudo. Né? Como se você estivesse jogando Ragnarok, você é um noviço e você coloca em agilidade. É assim, desvio, né? Você desvia, ele não toma dano, porque ele desvia de tudo. Aí o rei fala assim, desgraçado, eu te convoquei e você usa essa habilidade. Você é um healer e você só ataca na esquiva. Você não tem nenhum ponto de ataque, você não ataca, é um healer que não vai ajudar em nada no grupo. Então vai embora daqui, você é um inútil. E a gente percebe que o cara não é um inútil, o cara tem a habilidade perfeita, porque ele pode entrar em qualquer dungeon, pegar qualquer item, qualquer coisa, ele não toma dano, e se ele tomar dano ele se cura. E o nível dele vai lá em cima. Olha só que legal. Sim, faz sentido. Ou tem esse outro aqui, ó, o Wrong Way to Use Healing Magic, que o protagonista é um healer de combate. O cara é um healer que dá porrada. Olha que legal. É maneiro, cara. E tem mais outras histórias. Então esse Isekai é uma questão de criatividade, de como você usa. Então, aqui, olhando todas essas obras que você realmente citou, tipo, apesar de parecer que todos os Isekais são parecidos, na verdade, enquanto uns não conseguem se reinventar, tem outros que são realmente criativos. Assim, de novo, eu gosto desses que vão pelo absurdo. Então. E aí, por falar em absurdo, cara, tem cada coisa que é louca, que é ridículo, ou é estranho. Eu coloquei 2 links na pauta aqui. Tô com eles abertos. E aí, se tem alguns aí, se quiser ver e comentar, cara, ver o título, aí eu te dou uma explicação do quão absurdo alguns são. Tem um que até recomendaram, né, no nosso Discord esses dias, que eu já vi, quando anunciaram, eu acho que eu tive um vislumbre, eu falei, preciso ler isso, eu tinha esquecido que ele existe, tá? Porque não tem aqui no Brasil. Que é sobre Dragon Ball, é aquele que quando o personagem, ele reencarna como Yantia. E eu falei, eu preciso ler isso, cara. O Yantia é um personagem completamente desvalorizado, ele é uma piada interna dentro do Dragon Ball, sabe? Não tem nenhum personagem, talvez o Caos seja um personagem mais inútil que ele, assim, depois, né? Dragon Ball normal, ele realmente tem um certo protagonismo à parte, mas depois ele vira só uma piada. Cara, então... Você chegou a ler esse mangá? Não achei ele pra ler traduzido ainda. Nossa, então, eu preciso ler esse mangá. Aparentemente ele já até terminou, porque são 3 capítulos só. Mas assim, só pra ver o nível de maluquice, né, do autor, né, pra criar. Mas esse não é o pior de todos. Não, mas reencarnar, tem outros que...
que eu tava vendo aqui, reencarnar como uma máquina de vender, sei lá, coisa, sabe? Uma vending machine de, sabe, latinha de refrigerante ou salgadinho. É bizarro. Isso é maluco. Porque como é que você acha que vai ter ação nessa história? Eu não imagino. Faço ideia, eu não li isso aqui. Cara, então eu não sei como é que vai dar. Mas assim, esse é um título absurdo pra mim. Ou esse aqui do Onsen, ó. Ele foi reencarnado numa fonte termal. Tá vendo? Como uma fonte termal, né? Esse daí é It, essa história. Eu dei uma espiada nele, é It. Tem um aqui que só de ler também que tem cara de ser It, que é Because I Reincarnated as Succubus, I Will Squeeze All Milk. Mano, isso é bizarro. Cara, eu nunca li esse. Ó, esse daqui é o The Raiden King, eu já li. Ele é legal. Imagina assim, você pega o Vladimir Putin, tipo, com o russo, dono de tudo, monta... Sim, ele monta tudo e monta em tudo. Monta em cavalo, monta em urso, monta em tanque. E ele, assim, ele já montou em tantas criaturas que ele conseguiu domesticar, que ele fica de porre. Aí ele acaba indo para em outro mundo. E o que ele quer? Quero pegar essas criaturas mágicas, poderosas, e eu quero montar em cima delas. Domesticá-las, ficar em cima. Olha só, cara, a história é essa. Ele é bizarro, mas é legal até. Cara, não sei se tem anime, cara. A capa é inacreditável, cara. Tipo, Vladimir Putin em cima de uma águia. Porra. Hipogrifo, né? Olha, e esse daqui acabou virando até discussão, assim, porque até virou anime quando saiu. Do You Love Your Mom in Her Two Hit Multi-Target Attacks? O que conta essa história? Tem um cara, assim, ele é um jovem estudante, ele fica de porre, ele briga com a mãe também, porque ele não aguenta a mãe, e ele acaba sendo transportado para um mundo de videogame, no fim das contas, né? A mãe acaba sendo convidada também. O cara manja de videogame, a mãe não manja nada. Só que quando vai parar naquele mundo, a mãe, ela tem uma habilidade desgraçada. Com 2 hit attacks, ela mata qualquer criatura. E o cara vira um merda, protagonista. Então ele fica com inveja. Porra, como assim, cara? A mãe dele, com um ataque de 2 hits, mata qualquer coisa. Mentira. Mata alvos múltiplos. Parece engraçado isso. É engraçado, cara. Bizarro. Mas é engraçado. Uma animação porca. Vai fazer o quê, né? Você já viu, já? Já virou anime esse negócio. Feio pra caramba. Tem um aqui que eu já tinha visto. Quando apareceu, eu fiquei com vontade de ver, assim, de acompanhar. Mas eu tenho tempo curto, sabe? Esse tipo de coisa. Eu falo, mano, eu não consigo absorver mais um anime, um mangá, uma outra obra na minha vida. Que é o The Hero and His Elf Bride Open a Pizza Parlor in Another World. Mas olhando a descrição, é basicamente um cara que ele tinha a opção de... ele morre durante uma entrega de pizza. Ele vai pra um outro mundo que ele tem a opção de se tornar um mago, um espadachim ou um cara que salva o mundo com uma pizza, né? Então, antes que ele decida, tipo, as pessoas elas roubam, outras 2 pessoas roubam essas duas profissões, ele tem que se tornar o cara dono de ambiente de pizza, né? Uma pizzaria num mundo fantástico. E, sei lá, parece engraçado, sabe? Cara, eu ainda não li esse. Putz. Será que já tem mangá? Acho que tem mangá. Pra quem mora em São Paulo, sabe como pizza é presente na vida do paulistano, cara. E, sei lá, deve ser divertida. Eu até imagino. Quer ver, ó? Vou pegar no outro link aqui, ó. Tem mais coisas. Gente do céu, tem uns aqui que dá medo. Tem esse daqui que eu tava dando uma espiada no outro, assim. O cara é um jogador de beisebol escolar. Vai parar no outro mundo e pra resolver conflitos do outro mundo, resolve por meio de beisebol. Olha só. Porque a guerra mundo, resolvida por beisebol. O mundo é uma guerra de beisebol, né? Não, o mundo não conhece beisebol. Não, na verdade eu acho que o mundo conhecia beisebol. Só que o cara ele usa técnicas avançadas de beisebol. Eu acho que era isso. Cara, faz tanto tempo que eu li essa história que eu nem prestei atenção. Tá, então você chegou a ler. Não, eu já dei uma espiada, já tem alguns capítulos. Achei tão bizarro que eu não quis lembrar de mais nada disso. Tem esse daqui, cara, que é o do Killer Shark in Another World. É bizarro esse. É que, sei lá, só olhando a imagem, cara, eu lembro Sharknado e parece ser tão ruim quanto. Mas é ruim mesmo. Mas é pra ser ruim, então. Porque Sharknado é pra ser ruim. É pra ser um filme B. A ideia é essa, pra ser um filme B. Esse mangá também é ruim. Ah, sim. A pessoa ela precisa, assim, summonar alguém pra enfrentar o Rei Demônio. E o que ela acaba convocando? Um tubarão de 3 cabeças. De um filme B. De um filme B. Que é literalmente Sharknado. É isso. Agora, como se cria uma história depois disso? Eu não faço ideia. É porque é bizarro até onde vai essa história. Então, parece que os autores, eles criam só a ideia, tipo, a ideia já é vendável o suficiente e depois se vira pra fazer o roteiro, né? Então, já falei, ó, tudo depende da criatividade do autor. Porque tá tudo tão parecido, tudo tão igual, que a única coisa que quer fazer diferente agora é você fazer o protagonista virar uma criatura totalmente absurda, pra chamar a atenção.
Porque tudo que é história de Isekai, provavelmente alguém já criou, alguém já pensou. Alguém já pensou, alguém já fez, ou já virou adaptação para algum mangá, anime, etc. Pode ter certeza. Então só precisa vir nesses absurdos, essas doidices, e virou o Isekai. Essa galhofa que virou Isekai. E por causa dessa galhofa acaba sendo um gênero que rende dinheiro fácil. Sim. Também. É isso, cara. Isekai virou essa coisa. Eu gostei desse conceito, cara. Tipo, Isekai é uma grande galhofa mesmo. É uma grande galhofa, é por isso que sempre tem Isekai. E agora que os animes que perceberam que vale a pena fazer anime de Isekai, por quê? Porque é uma fonte inesgotável. Olha quantos exemplos que eu dei nessa pauta aqui, que virou anime. E sempre vai ter público, né? Porque faz sucesso. Alguns Isekais são curtos, então dá pra você acompanhar vários ao mesmo tempo. E tem alguns que são populares mesmo que o público tá esperando o anime. Tipo esse da farmácia. Eu tava esperando que virasse um anime. E vai virar. Eu tô feliz. Bom, mas acho que é só isso, né? Eu acho que é isso, cara. Bom, galera, então é isso. A gente tentou explorar esse mundo bizarro, estranho do Isekai, que, como eu já disse, é uma grande galhofa, grande maluquice, grande doidice. Popular, infelizmente. Infelizmente. Ou felizmente. Caraca. Ou felizmente. Não, assim, tem Isekai que é bom, tem Isekai que é qualidade, mas a grande maioria é uma grande loucura. É uma grande loucura. Mas maluquice é isso virar anime, né? Alguns dessas histórias. Puta, se aquele do tubarão virar um anime, eu vou ficar... Ah, não, chega, desisto. Desisto de virar um otaku, cara, chega. Vou rasgar minha carteirinha otaku. Não aguento mais. Tem alguns que são polêmicos, assim, que a gente ficou assim, como é que esse troço virou anime? E tem outros que eu questiono, não, isso não pode virar anime. Né? Mas enfim, vamos acabar esse podcast aqui. Se você tem algumas sugestões de animes, isekais, histórias isekais que você conhece, que acha que é absurdo, acha maluquice, o que você gosta ou você não gosta, etc., comenta pra gente. Entra nas nossas redes sociais, comenta, discute isso também. Ou entra no nosso servidor do Discord também, porque a gente também discute sobre animes e mangás, olha só. Sim, no... Que não falei, recomendaram pra gente já algumas obras de Isekai. Esse do Yanti eu realmente tô procurando pra ler, tá? Se alguém tiver o link também me manda. Pois é, galera. Mas é isso. Muito obrigado e falou, né? Oh. Tchau, tchau.